99% dos brasileiros possivelmente não faz ideia de que esse equipamento aqui, ou um equipamento similar a esse daqui, esteja nas aeronaves utilizadas no Brasil e no mundo todo santo dia. Esse aqui é o famoso balizador ELT, ou o Emergency Locator Transmitter. É um transmissor localizador de emergência. Você já tinha ouvido falar nisso? Você que pega voos todos os dias do Brasil, para cima e para baixo, você já tinha escutado esse termo aqui? Rescue 99 ou o ELT, o famoso ELT 406, utilizado pelas tripulações em um caso de pouso forçado da aeronave, tanto em um ambiente inabitado, inóspito, né, de selva, deserto, gelo ou mar. Então, fica comigo nesse vídeo que tu vai saber o que é esse equipamento aqui, porque a famosa caixa preta ela já é muito bem conhecida. Eu vou falar algumas coisas dela também, mas eu quero dar foco para esse equipamento aqui que não é tão conhecido pela população brasileira. Eu sou Luciano Tigre, fica à vontade para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like e vamos pro vídeo, minha gente. Como professor e instrutor para aviação, né, para o curso de comissários, para o curso de piloto de aeronaves, eu tive que estudar muito profundamente alguns dos itens, até na minha formação como piloto de aeronaves, né, eu sou piloto comercial de aeronaves, eu tive que estudar muito profundamente muitos dos itens, né, que envolvem toda a aviação e toda a complexidade que acaba abraçando a aviação para que ela tenha a gama de segurança e de redundância que ela tem hoje, né? Porque a gente trabalha muito com redundâncias na aviação. É sempre mais de um piloto, mais de um tripulante, geralmente, mais de um equipamento. Então esse equipamento mesmo aqui que a gente vai conversar é sempre mais de um, né? Justamente errando para mais. Não que você vai errar a mais, mas a gente vai pecar para mais, digamos assim, tendo sempre mais de um equipamento disponível ali para o caso de uma emergência. Não é tão comum de acontecer hoje um acidente aeronáutico, justamente porque os acidentes e incidentes anteriores de décadas e anos atrás acabam ensinando muito, né? A aviação ela tem essa cultura de olhar de forma muito incisiva e muito criteriosa para os meandros em si do que veio a acarretar um certo incidente ou acidente, para que, quando esses padrões começarem a se reapresentar, as tripulações e todo mundo que está envolvido ali na operação identifique esse padrão e, opa, eu já vi isso em algum lugar. E aí a gente consiga fazer a prevenção. Mas eu queria falar especificamente desse equipamento aqui, que é um dos famosos transmissores localizadores de emergência que a gente pode ter em uma aeronave. Eu digo pode ter porque algumas aeronaves têm uma homologação muito específica onde esse equipamento tem que estar presente. Para aeronaves de grande porte, isso aqui, juntamente com bote de sobrevivência no mar, escorregadeira para você abandonar a aeronave, colete salva-vidas, né, os itens de flutuação coletivos ou pessoais, eles têm que estar presentes, senão a aeronave não é homologada. Algumas aeronaves um pouco menores, por questão de legislação, custo operacional, elas podem não conter esses equipamentos. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais disso. Pessoal, esse localizador transmissor de emergência, esse em especial, ele se chama Rescue, ou Rescue 99, tá? E ele foi pensado para ser uma das sequências de ativação quanto à localização satelital da onde está a aeronave depois que ela fizer um pouso forçado, depois que ela se acidentar. Então existe inclusive toda uma lógica que eu quero colocar para você aqui, porque eu acabei constatando, né, viajando de avião mesmo, conversando com as pessoas que estavam sentadas ao meu lado, eu perguntava, você já ouviu falar no localizador transmissor de emergência, que a tripulação, o comissário, a comissária vai passar a mão e levar para fora do avião para ajudar na localização? E outra, esse aqui é o localizador que vai ser acionado depois. O próprio pouso forçado já vai ter acionado um primeiro localizador, que é o ELT, né, o transmissor, localizador de emergência, que fica na cauda do avião, junto com essa preciosidade aqui, ó,
que é a famosa caixa preta. Já vamos falar um pouquinho dela também, tá? Não é o foco do vídeo falar da caixa preta pintada de laranja, mas é interessante que a gente faça algumas pontuações aqui. Então, quando a tripulação for evacuar a aeronave, parte do treinamento e do procedimento é, após fazer a evacuação de todos os passageiros, passar a mão no kit de sobrevivência, né, se for, por exemplo, um terreno inóspito rígido, né, não for no mar, não for no lago, num rio assim, uma selva, um deserto, gelo, o comissário, a comissária vai passar a mão no kit de sobrevivência e vai também pegar um dos equipamentos localizadores manuais, o Rascal 99, também chamado hoje em dia, né, a versão mais atualizada de 406 ou 406, que é justamente a frequência digital que esse equipamento aqui também passa para a gente. O comissário, a comissária vai passar isso aqui e levar para fora do avião. E você já vai entender qual que é a sequência de redundância quanto à localização via satélite. Você que é passageiro, que faz os voos todos os dias aí, ponte aérea Rio-São Paulo, viaja para lá e para cá, seria interessante você saber que existe isso aqui. Primeiro, é muito difícil de acontecer o acidente, né? Você não vê um avião de grande porte fazendo um pouso forçado na selva, como aconteceu com aquele Varig, né, aquele 737 da Varig, o voo 254, no dia 3 de setembro de 89. Né, não é tão comum de acontecer o que aconteceu lá. Mas caso venha a acontecer, esse é um dos equipamentos. Como eu disse, isso aqui, tudo que a gente trabalhar na aviação vai ser trabalhado com redundância, vai ter sempre mais de um. Por exemplo, eu vou ter um ou dois desse aqui lá próximo às portas dianteiras, vou ter localizado em determinadas aeronaves dois desse aqui no centro da aeronave, próximas às saídas de emergência em cima das asas, tanto para um lado quanto para o outro, e eu tenho também lá na parte de trás da aeronave. Então, a depender da aeronave, quanto mais autonomia, quanto mais terreno inóspito ela vai cobrir, mais redundâncias quanto à localização via satélite. Via satélite, tá? Isso aqui é via satélite. Mais localizadores via satélite ela vai ter que ter. Porque se eu tiver uma inutilização da parte frontal da aeronave das portas, eu ainda tenho equipamentos, kit de sobrevivência ali na parte do meio e na parte de trás. Se der colapso lá na parte de trás, as pessoas vão poder sair e coletar o kit de sobrevivência e o ELT, localizador, nesse caso aqui o modelo Rascal 99, lá das partes mais à frente ou do meio da aeronave. Pessoal, esse aqui é um ELT de primeira geração, tá? Você já tem ELTs aí de terceira geração muito mais modernos. Esse aqui, para você ter uma ideia, ele vem com uma antena, ele estava em uma aeronave da VASP, tá? Isso aqui percorreu os céus aí do Brasil e do mundo, estava numa aeronave da VASP, está um pouco deteriorado devido às instruções, ao manuseio constante que a gente faz dele, né? Eu tenho algumas informações ali que não vão poder ser lidas, mas eu tenho inclusive as frequências de emergência que ele manda para o satélite, tá? Então, esse aqui, como é de primeira geração, ele é químico ativado a água, ok? Ele é projetado para ter um centro de gravidade, né, que mesmo que você afunde ele, por exemplo, no oceano ali que está meio revolto, você poderia pegar a tira de amarração que vem com ele aqui, ó, amarrar na borda do bote. Se fosse num lago, num rio, se amarraria num galho, numa árvore, numa raiz e projetaria, jogaria ele dentro da água. Ele é projetado para afundar até essa parte, deixando a cor internacional da busca e salvamento, que é o laranja, que chega muito rápido no olho, sempre à mostra, tá? Eu tenho dois orifícios, um desse lado e outro desse lado aqui, e a bateria é vazada aqui embaixo também. A água vai penetrar, romper todo o sistema que ele tem aqui dentro e vai fazer a conexão ativando a bateria. Ativando o Rascal 99 como um todo, tá? Ele vai ter uma antena que vai ser plugada aqui, tá faltando uma parte superior dessa antena aqui. Geralmente ela vem acoplada no corpo do Rascal 99 com uma tira, uma fita que é solúvel em água. Então mesmo que você não desplugue a antena e coloque ela aqui, o sistema, né, quando ele está novinho, tudo bem calibradinho, essa antena vai ser rompida pela água e ela vai ser puxada e vai encaixar automaticamente aqui. Quando ele começar a transmitir, essa parte superior dele aqui, ó, vai começar a brilhar e a emanar uma luz strobo, né, que vai ficar piscando ali dizendo, ó, tô acionado. A bateria vai durar em torno de 48 horas. Se o satélite, os famosos COS/PASSAR-SAT, né, os satélites de órbita baixa, de órbita média, passarem e captarem apenas um sinal desse equipamento aqui, ele já vai
está enviando com presteza, com bastante agilidade, a localização da onde você está ali fazendo a tua sobrevivência, né, da onde estão os sobreviventes. Estou vendo se eu consigo tirar aqui a tampa de baixo dele, para a gente poder te mostrar a bateria. Ó, ele tem uma tampinha aqui que é vazada, justamente para a água poder passar. E eu fiz questão de, para usar a instrução, desconectar a bateria, né? Ó, aqui está a bateria dele. Tá? Uma bateria química ativada à água, essa aqui foi produzida lá no Canadá. Tá? Se a gente jogar ele em água salgada em 5 segundos, né, como a água salgada é um ótimo condutor de eletricidade, em 5 segundos ele começa a fazer a transmissão. Tá? Se for água doce, por exemplo, um lago, um rio, em 5 minutos ele vai começar a fazer a transmissão. Uma coisa que é importantíssima de salientar aqui, da gente comentar, é o seguinte: qualquer tipo de líquido baseado em água, se for esse modelo aqui de primeira geração, qualquer líquido baseado em água vai fazer o acionamento dele, ok? Esse líquido só não pode ser muito oleoso, né? Líquido combustível, por exemplo, não pode ser muito doce, como uma Coca-Cola da vida, senão vai dar problema, tá? Talvez um suco, um chá com menos açúcar funcionaria, mas você deve estar se perguntando, beleza, se ele é químico ativado à água, como é que eu faria o acionamento desse aqui no local que não tem água? Por exemplo, eu mesmo já estive em algumas florestas, ambientes naturais, cerrado, onde não tinha água. E aí, como é que eu faço? Bom, é por isso que ele vem com esse pacote aqui, ó. Porque aí você vai conseguir colocar na forma de improviso qualquer líquido baseado em água, inclusive urina. Você pode urinar, alguns sobreviventes podem urinar nesse pacote até cobrir essa parte aqui da água, até cobrir essa parte aqui, ó, que tem os orifícios, tá? E depois você vai mergulhar ele aqui, ó, você pode urinar dentro do pacote até cobrir essa parte onde tem os orifícios e ele vai começar a transmitir. Como a urina ela tem um pouquinho de ureia, né, um pouco de salubridade, ele vai começar a transmitir ele de uma forma até que rápida, digamos assim. Hoje você tem localizadores, transmissores de emergência manuais, como esse daqui. Isso aqui é o que a gente vai chamar também de PLB. Eu tenho 3 tipos de localizadores, tá? Que são os ELTs, né, os transmissores localizadores de emergência. Esse aqui é um deles, tá? Esse aqui, como é manual, a gente vai chamar de PLB, que tem a ver com pessoal. É um transmissor localizador pessoal. Os de embarcação náuticas, né, navios, lanchas, a gente vai chamar de EPIRBs. Mas para aviação é interessante você saber que existe isso aqui. Ele vai transmitir na frequência, principalmente na frequência internacional de emergência, que é a 121 decimal, ponto e vírgula, né, 50. 121.50 é a frequência internacional de emergência. É a frequência que eu colocaria, inclusive como piloto, no rádio, caso eu estivesse sendo interceptado por uma aeronave da FAB. A gente que é piloto já está convencionado, ó. Se você olhar para o lado aqui pilotando e ver um avião da Força Aérea, você na hora vai no rádio e coloca o quê? 121 decimal 50, já vai escutar o pessoal da Força Aérea, ó, você está sendo interceptado. Se eu fizer um pouso forçado e o rádio do meu avião funcionar, você tem que saber isso. Qual frequência eu coloco ali? Para chamar ajuda, por exemplo, caso esteja passando um avião ali em cima, o rádio funcionou, você quer usar o rádio do avião que de repente está energizado e funcionando na aeronave acidentada. Coloque a frequência 121 decimal 50. As aeronaves de busca e salvamento elas estarão utilizando essa frequência. O RESCO 99 ele emite essa frequência. Ele vai emitir também a frequência 243 decimal 00, que é a frequência militar. Vai ter muita aeronave militar como o bandeirante patrulha, né, o famoso bandeirulha que a gente fala. Ele tem um radar muito poderoso no nariz que vai captar o sinal do RESCO 99 também. E você vai ter a frequência que é a mais usada hoje em modelos que são até mais compactos e que já não são com a bateria química ativada, né, são os mais modernos. Os ELTs pessoais, como esse daqui, muito mais modernos, né, que vão estar com a frequência digital 406. Né, como eu disse, nem são mais ativados a água, já são com baterias blindadas, uma chaveta que se liga, uma luz começa a piscar, dizendo, ó, socorro, estou aqui, pelo amor de Deus. E esse dizendo estou aqui, socorro, pelo amor de Deus, é interessante pelo seguinte de eu comentar. Isso aqui envia sinais de SOS. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho o sinal SOS sendo enviado,
Esse sinal, principalmente no aparato de busca e salvamento, de aviação, ele significa que eu não tenho a articulação, a verbalização da voz humana envolvida nesse pedido de socorro. Por que a gente usa isso na aviação? Porque o outro lado é você usar a verbalização. Você já assistiu o programa Mayday Desastres Aéreos. E é muito comum, ao assistir esse programa, que quando o piloto tem uma pane, você vê ele literalmente pegar o rádio e usar a voz humana falando o que para o controle ou para a torre de controle? Mayday, Mayday, Mayday mal, né? Mayday mal, mas ele vai gritar o Mayday falando, articulando a voz humana. Tudo bem? Então essa seria a diferença entre você pedir por ajuda e socorro usando a voz humana, você estaria usando na aviação o Mayday, e sem a voz humana, só sinal sendo enviado e captado por um satélite, SOS, beleza? SOS, pedido de socorro ou ajuda, onde eu não tenho a voz humana envolvida, é só o sinal sendo emitido para um satélite. Captar, rebater para uma estação receptora, que vai ir para um centro de busca e salvamento, que vai disparar os meios de busca e salvamento, né, as equipes treinadas para isso, tá? O Mayday, então, é o que eu tenho, o pedido de socorro imediato, onde eu estou falando com alguém e articulando a voz humana. Tudo bem? Agora você sabe que tem no avião isso aqui? Você não sabia, né? 99% dos brasileiros não tem conhecimento de que eu tenho equipamentos como esse daqui. E olha a importância disso. Pessoal, esse aqui é um dos transmissores localizadores de emergência. Você sabia que no caso de um pouso forçado da aeronave, ele é o terceiro a ser acionado? E é o único que vai ser acionado de forma manual. Tudo bem? Porque olha só o que acontece. Deixa eu pegar o outro aqui. Junto com a caixa preta lá na cauda ou na empenagem do avião, na aviação a gente usa esses termos, tá? Eu nunca vou falar lá no rabo do avião. Não, é lá na cauda ou a empenagem do avião. Perto da caixa preta, que está instalada lá na cauda, nas partes internas lá da cauda, eu vou ter também o famoso ELT mais clássico, que é esse daqui, ó. Algumas aeronaves não são obrigadas a colocar isso aqui, porque isso aqui envolve um custo operacional muito alavancado, muito alto para alguns aviões. Então é por isso que algumas aeronaves não têm caixa preta, não tem esse tipo de localizador aqui, porque na parte de homologação não é exigido por conta do custo operacional, do tipo de operação. Por exemplo, avião agrícola não tem. Algumas aeronaves também da aviação executiva de menor porte também não tem. Mas os proprietários podem comprar alguns manuais, os famosos PLBs, para o piloto portar junto com ele, ou pode instalar um desse aqui, tá, na aeronave e cadastrar no InfoSAR, que é o site da Força Aérea, aonde eu vou cadastrar esse equipamento no prefixo da aeronave, em um telefone fora da aeronave, lá numa empresa ou na casa do proprietário, né, para que inclusive a família saiba que, ó, ele fez um pouso forçado, porque a Força Aérea vai ligar, no caso do disparo desse equipamento aqui, né, informando ali para a empresa ou para os familiares que, ó, o ELT, o equipamento, né, localizador de emergência do avião, disparou, esse avião pousou forçado em algum lugar, né? Então, antes mesmo desse daqui numa aeronave grande, vamos focar nas aeronaves de grande porte aí, TAM, Gol, aviões grandes que percorrem o mundo inteiro, né? Todos eles são obrigados a ter a caixa preta, o ELT e os localizadores transmissores de emergência tipo Rescue 99, ok? Quando a aeronave sofre um pouso forçado muito grande, esse camarada aqui que está instalado lá na cauda do avião, ele é projetado para que no baque ou uma pancada muito brusca, que é o que geralmente acontece num pouso forçado, isso supera facilmente 5 vezes a força da gravidade, aqueles 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a força da gravidade. Deu 5 vezes isso, 5 Gs, ele dispara, ok? Disparou, ele manda um sinal para um satélite. A bateria desse camarada aqui e do Rescue 99, ambas funcionam a 48 horas, tá? Aproximadamente 50 horas ali de funcionamento. Se o satélite captou uma vez esse sinal, o que o satélite entendeu? A latitude e a longitude do local onde a aeronave pousou forçado. Então esse aqui, no pouso forçado, é o primeiro a ser acionado, ok? A batida, a pancada do pouso aciona automaticamente esse daqui.
Existe um muito parecido com esse aqui, que a gente vai chamar de locator, ou locator, o inglês ali, né, mais americanizado, digamos assim. Ele está instalado entre as câmeras de flutuação das escorregadeiras barco, que são flutuantes, aquela escorregadeira de evacuação, a gente chama isso tecnicamente de escape slide. As escape slides, as escorregadeiras, a hora que o comissário, a comissária abre a porta do avião, se ele estiver fazendo uma evacuação de emergência, ele não vai desencaixar. Nos modelos de avião Boeing, por exemplo, você tem uma barra. Você vai encaixar essa barra no assoalho do avião e vai deixar ali, o procedimento é esse. Se der o pouso forçado, você abre a porta sem desencaixar essa barra. Porque sem desencaixar, abriu a porta, você deflagra a escorregadeira para poder fazer a evacuação. Nos modelos Airbus, que é o avião francês lá, você tem muitos da Latam, alguns da Azul que usam esse modelo, mesma coisa, você vai ter um sistema só diferente, mas abriu sem desconectar esse mecanismo, a escorregadeira vai inflar. Quando essa escorregadeira inflar, o ELT que está localizado ali, que está instalado em alguns desses modelos de escorregadeira, ele vai automaticamente ter um pino puxado quando ela inflar, dizendo o que para o satélite e para as equipes de busca. Alguém abriu a porta da aeronave. Pega comigo a sequência aqui, o avião pousou forçado, bateu forte. Automaticamente esse aqui da cauda do avião acionou. Dali a pouco está o comissário, a comissária, a tripulação fazendo a evacuação da aeronave. Alguém abriu a porta, deflagrou a escorregadeira e ativou o segundo ELT, o segundo equipamento desse. O primeiro disparou na cauda, o segundo, quando a escorregadeira foi inflada, ele acionou. O que a Força Aérea e os grupamentos de resgate entendem com isso? Bateu, acionou da cauda, deu o pouso forçado. Acionou da escorregadeira, alguém abriu a porta. Você vai evacuar a aeronave, vai afastar todo mundo dali e já na sequência vai acionar o terceiro. O comissário vai acionar esse aqui, que é baseado em água, se for esse modelo aqui de primeira geração, ou vai acionar a chaveta se for um modelo mais moderno ali, que já tem a bateria blindada, não precisa mais de água para acionar. Tudo bem? Você percebe a redundância e a sequência? Acionou automaticamente o da cauda, acionou quando alguém abriu a porta, a Força Aérea entendeu que, alguém abriu a porta. Ali a pouco acionou esse daqui. Você está vendo que uma sequência foi mantida? Se uma sequência foi mantida, esse daqui acionando por terceiro, como o número 3 ali a ser acionado, ele me deu todo um histórico do que aconteceu. Bateu, acionou o da cauda, abriu a porta, acionou o da escorregadeira, tempos depois, minutos depois, acionou esse outro aqui, o Rescue 99. Alguém está vivo lá, fez o acionamento na sequência correta, entende? Isso quebra, por exemplo, um acionamento pela dinâmica do acidente, acidental, por exemplo, acionou ao mesmo tempo o da cauda e o da porta. E já acionou esse aqui porque caiu na água, entrou água no avião, acionou todo mundo junto. Já mostrou que a dinâmica do acidente foi muito complexa. Então a gente tem, principalmente como foco desse vídeo aqui, o entendimento e o conhecimento do Rescue 99, que é esse modelo aqui também chamado de 406. Tudo bem? Isso é pra lá de importante, muito brasileiro não faz ideia que isso exista, tá? Outra coisa que eu vou aproveitar para comentar aqui é da famosa caixa preta pintada de laranja, porque ela também tem um localizador. A gente está falando desses localizadores, Esse daqui, pessoal, é um Flight Record, é um Data Record. Eu tenho o Voice Record também. Tá aqui, um dos modelos bem antigos. Esse aqui é bem pesado, tá? Uma caixa preta bem pesada. O nome caixa preta, a gente tem alguns mistérios na aviação, ninguém sabe exatamente por que ela tem esse nome. Existem algumas teorias dizendo ali que os pilotos não sabiam por que isso aqui estava sendo colocado no avião, então aquela história de a empresa está fazendo pano preto com a gente, deve ser uma caixa preta aí para ver o que a gente está fazendo aqui, depois a gente perdeu o emprego. Outras teorias mais antigas dizem que caixa preta porque isso aqui só era aberto quando a gente estava de luto, infelizmente teve um acidente, alguém faleceu, tem um monte de teoria. Mas em suma, você tem que entender que
Ela é pintada de laranja porque o laranja é uma cor quente, é a cor internacional da busca e salvamento, ela vibra e chega muito rápido no olho. Claro que é uma tinta especial para aguentar um certo nível de temperatura, né, uma temperatura muito alta sem degradar. A depender do acidente, no meio daquela bagunça toda, essa cor vai ajudar a localização, né, setorização ali, opa, aqui era a cauda da aeronave. Fragmentou, destruiu muito, mas a gente vai procurar por aqui até encontrar a caixa preta aqui. Ela tem também, para o caso de um pouso forçado na água, se o pouso for na terra, a gente vai chamar de aterrissagem. Se o pouso for na água, a gente vai chamar de amerrissagem. Tudo bem? Se for na água, eu tenho esse pequeno cilindro aqui que é um localizador também. Ele vai curto-circuitar em contato com a água, disparando um sinal que nesse modelo aqui ficava por 30 dias mandando sinal da onde estava a caixa preta. Desde que, claro, não tivesse uma lâmina de água tão volumosa acima desse dispositivo aqui, mas se você mergulhar um sonar ali, tecnicamente criado para captar o sinal disso aqui, ele conseguiria também, mesmo uma profundidade grande, entender onde estava esse localizador aqui. Os modelos mais modernos de caixa preta, desses Data Record, que é o gravador de dados, ou Voice Record, que é o gravador de voz da aeronave, né, das caixas pretas aqui, os modelos mais modernos eles já são menores, não é esse trambolho gigantesco aqui, a base de fita magnética, esse modelo mais antigo, tá? Isso aqui é uma caixa preta de 1998, estava também no avião da VASP. Tá? Os modelos mais modernos eles já ficam por 90 dias mandando o sinal para ser captado. Né? Então, perceba que além do ELT da cauda, da escorregadeira e desse manual aqui, que é o ESCO 99, você tem ainda o sinal da caixa preta, que vai facilitar a localização dela e, consequentemente, do avião também. Né? Os modelos hoje em dia eles são muito mais compactos, muito mais modernos, hoje é na base do chip. A parte de memória, que é a preciosidade que você precisa para entender o que aconteceu no acidente, tanto quanto aos dados, né? Essa caixa preta aqui, ela é o Flight Record, como eu disse, tá? Ela vai captar os dados do voo, e eu tenho uma outra caixa preta muito parecida com essa que vai gravar a voz, aquilo que aconteceu dentro ali da cabine com relação às vozes. Então, os modelos mais antigos aí, eles vão gravar um tempo limitado. Hoje em dia você já tem várias e várias horas de gravação anterior ao acidente, tanto quanto aos parâmetros de dados, né, tudo que o avião estava fazendo, se ele estava subindo, se ele estava descendo, o que aconteceu com as superfícies de comando das asas, isso vai ajudar na investigação, e isso vai ser cruzado com as informações também de voz, o que os pilotos estavam fazendo na aeronave, né, falando no momento ali que deu o possível acidente, o incidente, né? Isso já se mostrou muito pertinente para que a aviação como um todo entendesse o que tinha acontecido. Se você assistiu o programa Mayday Desastres Aéreos, você vai entender que o objetivo da investigação de ter esse equipamento aqui é realmente entender o que aconteceu para que isso jamais volte a acontecer na aviação. Algumas outras curiosidades é que a caixa preta ela não é indestrutível, mas ela vai aguentar muito calor, muito peso de água em profundidade. Calor, minha gente, isso aqui aguenta até 1.100 graus Celsius, fogo queimando aqui em volta até 1.100 graus Celsius por 1 hora, ou 260 graus Celsius por 2 horas, né? Se for menos calor, ela vai aguentar um pouquinho mais de tempo. Tem uma blindagem, claro, né, que vai proteger a memória que está aqui dentro, né? Mas, como eu disse, ela não é indestrutível. Você tem dinâmica de acidente que o pessoal recupera a caixa preta de dados, a caixa preta de voz, e a pancada, a brutalidade do acidente, às vezes ela foi tão grande que você perde os dados e eles acabam não colaborando. Mas existe um trabalho minucioso que, na maioria das vezes, consegue recuperar esses dados, né, porque existe uma blindagem muito poderosa em volta, digamos assim, de um pequeno pendrive, né, da memória em si que está colocada aqui dentro. Bom, pessoal, eu queria fazer essas pontuações, essas ponderações. Foi o vídeo de hoje, tá? Falando sobre principalmente esse equipamento aqui que é o ESCO 99, que muita gente nunca ouviu falar. E eu sou o Luciano Tigre, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você não gostou, não tem problema, mas se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário aqui para somar com a gente e vamos, que logo logo temos mais vídeos pela frente aí. Um forte abraço do Luciano Tigre, até mais, valeu!